Olá! Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou Faustino Neto, nerd tatuado, e hoje estamos com essas maravilhosas, essas gigantescas, brilhantes, lindas, estonteantes rainhas e princesas da comunicação, do jornalismo, do Oscar, né? Hoje estamos aqui com Carol Ribeiro, Guta Ruiz e Suzana Uchoa. Muito bem-vindas. Prazer, obrigada. Queridos. Prazer estar aqui com essas duas e com vocês. Eu sou muito fã das duas, acompanho o trabalho e estou aqui, felizona de conversar. Delícia. Hoje eu quero ouvir vocês. Pois é, eu quero ouvir também, eu quero ouvir todas as histórias da Carol, já que eu acompanho a Carol. Então agora eu só vou trocar figurinha, Vamos aprender. Vamos aprender com vocês todas hoje. Hoje a noite vai ser brilhante, estonteante, porque vamos falar dos vencedores do Oscar, né? Mas antes a gente vai dar um recadinho para você que vai estar escutando. Segunda-feira esse podcast, essa live toda semana se transforma no podcast, né? Você pode seguir as nossas redes sociais, acompanhar o nosso site que tem conteúdo, teve texto que a Karen fez delas, contando um pouco da história de cada uma, falando sobre os trabalhos, os projetos. Você pode acessar o nosso site, você também pode nos ajudar se tornando um assinante do PicPay, aqui no Nerd Tatuado, se torna um PicPay, ou então fazer um Pix da Alegria, como a gente fala, né? Faz um Pix da Alegria, mas não se preocupa, toda quarta-feira, 8h30, tem live aqui, né? Próxima semana temos uma convidada também especial aqui. Próxima semana, né, Renato? É com você, meu amigo. Exatamente. Depois eu vou dar o recado que temos na semana que vem, que é especial Dia das Mães. Como passa rápido, né? O ano já é maio, Semana das Mães na semana que vem. Meu Deus, então vamos lá então. Boa noite, pessoal. Vão chegando, dando like, tá? No caso, compartilha o link, se inscreve no nosso canal, aqui no caso, para a gente estar fazendo esse conteúdo para vocês aqui semanalmente. A espetacular Carol Ribeiro, além de top model internacional, é empresária e também apresentadora. Comanda o tapete vermelho das principais premiações, entrevistando astros e estrelas de Hollywood. A talentosa Guta Ruiz é uma das artistas brasileiras que mais transita por várias áreas de atuação, seja nos palcos, nas telinhas ou nas telonas, e até na internet, além de apresentar o programa Sala de Cinema na TV Cultura. Já a competente jornalista Suzana Uchoa Itiberê passou por importantes revistas e jornais de enorme prestígio, tem especializações no exterior em instituições de renome mundial quando se trata da sétima arte, e atualmente é editora-chefe do website O Que Ver Cinema e Streaming. Elas estão aqui conosco para falarmos dos eleitos vencedores pela Academia da diferenciada edição do Oscar 2021. Eba, vamos lá. A gente vai começar, no caso, para ver se vocês têm algum comentário em relação às categorias técnicas. O que chamou a atenção de vocês na parte técnica, no caso, no último domingo, na noite do Oscar? Quem quiser começar, fica à vontade. Das categorias técnicas, fotografia, figurino. Exato, correto. Eu achei que, na verdade, assim, fotografia eu estava esperando que o Mank ganhasse mesmo, assim, porque, além, assim, eu gosto muito de filmes PBs, e eu acho que toda a história, o Fincher já é um diretor que ele sabe escolher os parceiros, né, em cada filme, assim, e esse fotógrafo, eu não lembro agora exatamente do nome dele, mas eu achei, enfim, eu achei perfeito, assim, apesar de gostar muito de uma fotografia, por exemplo, do Nomadland, que é outra linguagem, né? A gente está falando de filmes, né? O Mank é mais, tem acho uma linha um pouco mais comercial do que o Nomadland. Daí a gente vai envolver mais sobre essa mudança que o Oscar teve nesse ano, né? Foi muito. Mas assim, eu destaco isso, destaco também maquiagem e figurino, claro, a voz suprema do Bruce, que realmente, né, gente, a gente tem vontade de viver naquela época, né? Então, essas caracterizações todas, assim, me encantam. Eu ainda como atriz, né? Eu acho que a voz suprema do blues, ele chamou muito a atenção por isso. Eu lembro que eu fiquei muito de olho no sapato do Chadwick Boseman. Eu não conseguia tirar, eu falei, tem algo além disso, né?
E eu acho que essa coisa do figurino, essa pesquisa, a maquiagem, aquele suor na vaiola, sabe? A gente consegue sentir o ambiente, o calor, quando ela toma aquele refrigerante, a gente se refresca junto com ela. Então, esses pequenos detalhes, eu acho que fazem toda uma diferença quando a gente se envolve no filme. A gente entra na atmosfera, né? Impressionante, assim. E aí a gente fala de melhor edição, né? O Som do Silêncio. Eles tinham que premiar esse filme de alguma forma digna, porque, assim, é espetacular. Então, tá certo, ok, vamos para as partes técnicas mesmo. A edição de som desse filme não é normal. Não. Ele te coloca dentro daquilo, da cabeça daquele rapaz. Então, assim, é uma meticulosidade de colocar na pele dele, de fazer ouvir, e você acaba sentindo isso. É assim... Bom, o primeiro filme é sensacional, né? A gente consegue sentir, desculpa, a gente consegue sentir a angústia do personagem, né? A cada momento dessa perda da audição, assim, é agoniante ao mesmo tempo, né? E aí, quando ele acalma, a gente acalma junto com ele, e o som faz. O som tem esse poder, a música, né? Verdade. Mas é muito louco, né? Você pensar, imagina um baterista, né? Perder a audição é uma contradição. Então, assim, eu acho que a edição realmente, né, para contar a história, né? Porque além da direção, a edição é todos os cortes que faz com que a gente se sinta fazendo parte dessa vida desse protagonista, né? Dos personagens. E eu vou te contar, eu perdi, Guta, a audição do ouvido esquerdo, num acidente ridículo que não vale aqui contar, porque foi bizarro, mas eu furei o tímpano e aquele agudo, aquele estouro que faz assim... Eu falei, gente, aquilo de novo não, pelo amor de Deus, porque é aquilo ali, é os unidos, assim, é um negócio, e eu falei, meu Deus, é reproduzido à perfeição, sabe? E aquela sensação de você ter o abafado, aquele som que chega abafado, eu não falo ao telefone com o meu ouvido esquerdo. Porque eu tenho uma gota eu pego bem a parte humana. Ela fica abafada. A voz humana. Eu não falo, eu tô com um som aqui porque eu escuto graves e agudos, mas bem onde está o coisa da voz eu não escuto. E eu escuto esse abafado. Gente, eles devem ter feito um trabalho médico, inclusive, para ver exatamente que tom, qual que é a voltagem que aquilo precisa ser feito. E o bacana também desse filme, porque assim, infelizmente, estamos numa pandemia, a gente não pôde assistir no cinema. Ele tá na Amazon Prime, é uma das facilidades que nos ajuda a assistir. E eu tive, assim, eu digo prazer, eu usei um fone de ouvido. Então você entra imersivamente no filme. Aí que você sente mesmo o cuidado e todo trabalho que a equipe de som, de tratamento de som teve, com cuidado de saber. A parte que ele coloca Gente, um pouco de spoiler, mas quando ele faz a cirurgia... É agoniante e você fica... Meu Deus, eu parei umas 5 vezes. Porque dá uma sensação... É surreal. A sensação... É um filme de sensibilidade. É sensorial, né? A gente participa do momento ali. É realmente tocante. Não imaginava... Eu não esperava um filme desse. E é bem assim, eu não assisto... Diferente, eu acho que da Guta e da Suzana, eu não assisto os filmes com esse olhar crítico. Então, eu não fui procurar pelo som, né, essas técnicas, mas ele vem para ti. Então, como telespectadora mesmo, eu estou assistindo, como público, mesmo que você não esteja prestando atenção, aquilo te pega de alguma forma. Então, por isso que para mim marcou, sabe? Mas eu acho o outro é o Tenet, né, pessoal? O outro é o Tenet de efeitos especiais nessas categorias. Tinha que ser, né? Foi justo. Foi justo também achei. Eu lembrei só de uma coisinha, um detalhe que não tem a ver com esse Oscar, mas assim, essa coisa que a Carol falou do sensorial, eu gosto muito disso, né? Quando a gente, na verdade, você não está esperando nada, você não está vendo com um olhar crítico, mas você sente, seja uma questão existencial que te toca profundamente, ou a questão da música. Tem uma cena no Babel, vocês lembram do Babel, do Iñárritu, que está acompanhando a menina. Eu nunca vou esquecer disso, e eu acho que isso também é até uma referência para o Som do Silêncio, se não foi.
que ela tá entrando numa festa, ela é surda, uma das personagens ela é surda, e ela tá entrando numa festa, então o take está mostrando September, a música do You Remember, tanana, mostrando assim, ela, quando vai para a subjetiva dela, que mostra a festa, o som some na hora. Porque assim, ela entrando numa balada, mas ela não escuta a música, então fica aquela coisa abafada. Eu nunca esqueci dessa sensação dela de entrar no lugar, né, tá naquela loucura de álcool, sei lá o que e tal, mas não ouvir a música, mas tentar entrar nesse... E o som do silêncio me causa isso. É impressionante como a gente volta, como o sensorial é algo que pega a gente, né? Verdade. E a Carol, ela me fez lembrar no início, voltando a falar sobre a voz suprema do blues, que no caso a Mar, na vida real, ela reclamava muito do calor, a cantora. Né? Então, assim, a Viola, ela teve essa preocupação de passar essa sensação mesmo. Então, ela falou assim, muda, no caso, tipo assim, o meu rosto aqui, a maquiagem, entendeu? Tipo assim, coloca bastante brilho aqui que eu quero suar, entendeu? Desliga todos os ventiladores, ar-condicionado jamais, e realmente passou aquela sensação, a gente fica agoniado com ela, entendeu? Tipo assim, parece que a gente tá com calor mesmo, igual vocês disseram. E eu achei que foi justo essa parte, no caso, de melhor, no caso, maquiagem e cabelo, só que a parte de figurino eu já não gostei muito, para ser bem sincero, porque eu achava que ia pra Emma. É um filme mais de época ainda, né? Assim, eu fiquei com essa ausência de Emma não ganhar figurino, mas o resto, realmente, dessa parte que a gente está comentando, foi tudo excelente. Tipo, e lá, o roteiro original, Bela Vingança, e o adaptado, Meu Pai, foi justo ou cometeram injustiça? Quem começa? Olha, gente, Meu Pai tinha que ganhar roteiro adaptado. Era dele, não podia ser de mais ninguém, porque o que o Florian Zeller e o Christopher Hampton fizeram com uma peça... se você pensar no A Voz Suprema do Blues, que é uma peça também, você vê a diferença nessa transposição é cinematográfica. A linguagem que eles conseguiram traduzir, realmente... Eles não adaptaram uma peça, eles fizeram um filme. Tem uma diferença, a gente sente isso, porque a movimentação que ele tem, aquele labirinto que ele cria naquele espaço, pensar que aquilo era uma peça de teatro, é um negócio, assim, para mim, fantástico, é um trabalho de roteiro que não me surpreende o fato de ter sido feito pelo próprio dramaturgo, que conhecia aquilo na pele, que conhecia cada canto daquele roteiro. Meu Pai é um negócio, para mim, completamente fora do normal. E, gente, eu estava vendo uma entrevista, parece que o roteiro, o Meu Pai, ele já foi adaptado, né? Teve uma tentativa, acho que em 2015, que não fez sucesso, e aí o Florian resolveu fazer ele dessa vez. É uma adaptação francesa, Carol, chama Floride. É um filme, e é uma comédia, ele é completamente diferente. É uma comédia, inclusive, road movie, sobre pai e filha, é muito mais focado nessa inversão de papéis. Sim. Chama A Viagem com Meu Pai, tá inclusive em streaming também, para quem quiser ver. Bem interessante. É interessante ver as duas, e quando o Florian, ele fala, é meu, né? Deixa eu fazer que eu sei como. Aí a gente vê a diferença. É isso. Boa observação. Verdade. Porque, com certeza ele visualizou tudo, né? Eu acho que assim, tem uma coisa que eu estou reparando muito no filme, né? Como todo aquele labirinto que nem a Suzana falou, que ele fica percorrendo, que ele construiu isso como um labirinto, né, de espaço, mas um labirinto mental do personagem, né? E isso muda através da paleta de cores, né? Se você vai reparando na cozinha, paraná. Então, como um detalhe, por isso que a gente fala, né, o cinema é uma arte feita de várias partes, né? O teatro você vê aquela visão inteira, né, do palco, mas assim no cinema esses detalhes todos que fazem realmente essa obra de uma peça, porque você vê que ela tem uma estrutura dramatúrgica também interessante para teatro, mas como ficou perfeito no cinema e você não sente falta, puta, ficou muito teatro filmado, ou nem no mau sentido, mas você vê isso através disso, desse balé da câmera, dessas mudanças da direção de arte, de luz, né, fotografia. Eu acho, assim, para mim foi perfeito. Gente,
o cenário, ele está em constante metamorfose no meu pai. É um negócio aqui que você fala assim, o que eu vi, aonde estava o quadro, aonde, sabe? E você começa a entrar na cabeça daquele personagem. É o primeiro, eu acho que é o primeiro filme sobre Alzheimer que te coloca do ponto de vista do paciente, porque a gente sempre vê o de fora, a filha, tal, e nessa ele te conduz numa viagem assim que para mim que foi arrasador. E é um drama, mas que beira o suspense, né? Ele é quase que um filme de terror. Claro. Essas mudanças que você fala, as nuances de cor, essa coisa eu vi, eu não vi, e isso vai te dando chega a me arrepio, assim. Você vai entrando no filme de tal forma que é aterrorizante pra gente. Então, é meio que o que o personagem sente, é o que a pessoa sente quando ela está entrando nesse estágio do Alzheimer, né? Da demência dele ali. Então, a gente vai junto. E, não sei, posso estar viajando, mas eu senti muito isso em alguns filmes dessa temporada. Essa coisa de você estar junto com o personagem, vivendo no Som do Silêncio, com meu pai, isso aconteceu para mim também com Nomadland, a gente parece que estava ali do lado, e é um pouco angustiante, até em Bela Vingança também, de certa forma. E eu tô curioso no caso... É verdade. Não, tranquilo. E eu tô curioso para saber de vocês, como mulher, o olhar feminino de vocês com relação à Bela Vingança. O que vocês acham, mulheres? Vai, Suzana. Olha, o Bela Vingança, na verdade, claro que ele tem toda esse alerta, né? Ela tem uma coisa muito forte, mas eu acho que no final das contas é um filme sobre culpa, é um filme sobre não conseguir seguir adiante, fazer as pazes consigo mesmo. Eu não sei, eu acho que essa coisa da mulher e de você se colocar, a gente teve um caso agora há pouco aqui, né, de você se deixar vulnerável e nem por isso perder o respeito, né, tá tudo muito bem colocado, mas até um pouco explicado demais. Talvez esteja até um pouco didático demais. Eu gosto mais da dor dela. Eu gosto mais da incapacidade dela de viver. Ela não consegue. A mãe da menina fala assim, supera, vai, mas está dentro dela aquilo. Porque a questão da vingança, agora, o roteiro, por que eu gosto desse roteiro? Por causa do final. Porque ele é realista. Ele não tem conto da carochinha. Às vezes é aquilo que é um roteiro corajoso, porque a roteirista ela chega onde ela quer, ela consegue aquilo que ela quer, mas há um preço, e é um preço que talvez fosse inevitável. Eu acho muito interessante. E é de escolha, né? Eu achei, assim, de certa forma, o roteiro, ele me pegou, assim, se você já passou por certas situações, você sente... Se não, você ri, ela consegue brincar com isso. Eu achei inteligente, eu achei um roteiro muito inteligente por conta disso, porque às vezes ele é um assunto extremamente denso e pesado, mas que pode ser levado para a comédia em certos aspectos, e aí de repente o drama. Para mim, ele perguntou como mulher, eu entendo exatamente o que a Suzana falou. Mas ao mesmo tempo eu também percebo é uma bandeira, mas não é uma bandeira rasa, né? Quando eles falam até que ponto que a gente é levado a sério, a gente não dá o benefício da dúvida para a mulher, nós somos sempre culpadas até que prove o contrário, e ela consegue deixar esses recados de uma forma, entre aspas, leve. Não quero que as pessoas confundam porque de leve não tem nada, mas ela consegue deixar o recado dela, você consegue assistir. Você assiste com um nó, mas o nó que eu assisti é muito mais por conta do que a Suzana falou, porque ela não consegue se libertar disso. E aí eu acho que mostra o que a gente enfrenta, nós mulheres, né? Que a gente não consegue se libertar disso. Como que o nosso psicológico fica depois de um abuso, né? Ou de presenciar algo do tipo. Acho que foi por aí que ela pegou. Outra, quer falar alguma coisa? Engraçado que, assim, eu estava um pouco resistente de ver o Bela Vingança. Eu não sei porquê, eu acho a Carey Mulligan ótima atriz, tá? Mas eu não sei porquê que eu não sei. Alguma coisa minha com a Carey Mulligan ali. Então eu estava um pouco resistente de ver, mas quando eu vi, cara, eu gosto de ser uma menina jovem, né, a roteirista. Eu gosto que ela faz toda essa roupagem mais pop, e meio que beira um patético. A situação já é trágica, a gente sabe. Um humor negro, né? Quase negro. Humor negro. Eu gosto dessa pegada que eles fizeram com esse humor negro, com essa acidez.
entendeu? Que assim, que na verdade se torna muito mais realista, né? Por mais que ele fica com um tom todo, né? Você vê toda na arte, que é um tom acima do real, mas é porque é isso, é tão absurdo as situações que a gente vive, é tão absurdo como os homens, né, pensam, mas não, ou até a outra personagem feminina, que ela fala, mas estava todo mundo bêbado, quem mandou você perder essa... Né? Então, assim, que é tão absurdo os argumentos que as pessoas têm, que ela colocou essa grande angular no texto e na própria filmagem, que eu acho interessante, porque daí não vira tão panfletário e vitimista, entendeu? Porque, assim, vítimas já somos, né? Eu acho que muita gente, eu já sofri essas coisas, imagino a Carol também, Suzana também, mas é colocado de uma maneira que a personagem sofre, sim, ela não consegue o move on dela, ela não caminha, ou seja, ela continua mais vítima ainda por não conseguir tocar essa vida, e esse final que, assim... Bom, a gente já sabe tudo isso, ela vai lá, não vou dar spoiler, ela arma tudo, existe uma possível redenção de um personagem que é mais velho, porque até então, enquanto você está muito próximo do que você fez, você não reconhece o ato, então isso eu acho interessante, mas eu gosto desse discurso dela fala na cara, mas não está panfletário, não está vitimista, tá patético, tá doído, que nem a Carol falou, ele é leve, mas ele não é raso. Então, eu gosto como roteiro original, porque eu acho que a gente tem que falar também desses assuntos, do assédio, do abuso, do estupro, só que de maneiras que também as pessoas, elas riem, mas elas estão rindo de algo que elas... Peraí, é estranho. Eu acho que isso é uma maneira boa de esclarecimento também. De chamar a atenção, né? Isso. E eu achei interessante, eu não sabia, Emerald Fennell, ela é a Camila Parker Bowles eu olhei, eu falava assim, eu conheço, mas eu não sei de onde, eu não sei quem é, eu ficava... Eu tinha ranço dela, até então eu tinha ranço, porque eu odeio o Príncipe Charles, a Camila, aquele povo ali. Sou indiana, né? Sabe que eu comecei eu também sou, mas me deu outra perspectiva, mas aí é outro assunto, já falar de The Crown, né? Tá, mas verdade. assim, pra mim foi muito interessante ver. E aí você falou da Carey Mulligan, a produtora é da Margot Robbie, e parece que ela era para fazer o papel da Carey Mulligan, e aí ela preferiu não fazer, né, deixou livre a escolha da atriz. E de repente teria sido um outro filme com a Margot Robbie, mas eu acho que a Carey Mulligan mandou muito bem também. Assim. Não, ela o problema é que a gente ia querer que ela virasse a Arlequina lá, entendeu? Então, ela já ia falar, pega aquele barrete e sai dando em todo mundo. Maluca. Desequilibrada, é verdade. Agora, no caso... meio Kill Bill nesse sentido, né? Sabe? Tem uma coisa Kill Bill, meio tarantinesca ali, entendeu? Você se vinga, você tem que ter um discurso, uma conversa antes, um acerto de contas para daí ter ação. Tem uma referência ali. E aí, Guta, você falou bem, e no fim das contas, ela é vítima de qualquer jeito. Exatamente. Exato. Isso que é impressionante, é sem saída o negócio. Então você, vai! Que a gente faz um labirinto. E é por isso que você fica mal no filme, né? Você assiste com aquele... Porque você sabe que ela não vai se... Quer dizer, a gente chega a acreditar, né? Mas... A gente chega, mas tá tão cor-de-rosa demais, né? Aquela felicidade, que daí você fala, não, alguma coisa vai ter que estar errado. Os ingleses, né? Eles têm essa coisa, essa acidez, esse tapa de pelica, né? Essa coisa... Eu adoro, né? Eu também. Agora, sobre os curtas e as animações, no caso, assim, a gente tem alguma observação a fazer? Eu tenho com relação, no caso, Se Algo Acontecer, Eu Te Amo, eu acho assim lindo, eu acho incrível, e foi super merecido, porque, meu Deus, como alguns minutos consome toda a vida da gente, sentimentalmente, emocionalmente, assim, eu me joguei assistindo aquilo, eu fiquei muito feliz de ter ganhado, não sei se vocês podem. Chorei legal. Nossa, como eu chorei, gente. 12 minutos. Chorei também. 12 minutos de choro, me esvaí. Nossa, incrível. Inteligentíssimo, genial. Vai lá, Faustino. E vamos falar um pouco sobre as canções originais Judas e Messias Negro. Esse filme é incrível. E o melhor trilha sonora de Soul, o que é que vocês acharam? Olha, falando na trilha de Soul, eu acho que foi merecido, gente, isso é opinião, tá?
porque para mim começando do nome, Soul, a música, o estilo de música, então você já vai. E realmente eu acho que ela te leva ao longo do filme, a cada momento você sente o filme de uma forma diferente por causa da música. De novo, é aquele caso de você assistir uma coisa sem pensar na música ou sem pensar em certos aspectos e aquilo te pega, quase que sem querer. Então, eu acho que foi bem merecido a Soul. E levar o jazz para o universo infantil, eu acho que tem um mérito tão grande, né? Eu acho que a criança ela não vai ter essa noção, isso é jazz, sim, mas essa musicalidade entra nela. Sim. Então, quando ele escutar de novo, ele vai... Talvez por causa disso, ele fala, olha só, a gente abre uma janela diferente aí, né? Eu acho muito bom. Eu acho também, porque geralmente são outros tipos de trilhas, né? São geralmente trilhas épicas, né? Você pensar nessa trajetória de John Williams ou Morricone, né? São sempre coisas muito ou grandiosas ou muito melodramáticas, né? Entendeu? E eu acho que... E além que é o Trent Reznor, né, que é o vocalista do Nine Inch Nails, né, eu amo, já sou apaixonada. Então, assim, o cara que transita por tantos estilos e está fazendo uma trilha de soul num desenho, que nem você falou. Eu acho isso formação de público, sabe, mesmo, assim. A gente está colocando com que as crianças já escutem desde cedo uma trilha sonora que por favor. É sofisticada pra caramba, né? Essa que é a verdade, é super sofisticada. Não é Frozen, né? Muito, que a gente tá... Eu imagino que uma coisa épica, né? Vamos ser um pouco mais... Sim. Verdade. Eu imagino que a cantora responsável, no caso, que deu voz à música de Judas e o Messias, ficou muito feliz, porque ela ganhou o Grammy também esse ano. Depois já ganhar o Oscar, né? Assim, apesar que a música é meio fraca, eu acho que tinha melhores. Por exemplo, não sei se é porque eu sou fã da Laura Pausini, mas eu estava torcendo por ela. Igual eu torci para a Adele na época do filme do 007, eu vibrei quando ela ganhou e me emocionei com ela ganhando aquele Oscar que foi merecido. Apesar que a dela, aquela voz é incrível e fica bem em qualquer canção. Mas quando se trata de trilha sonora de filme, de cinema, acho que tem que ter uma entrega maior e melhor. Eu acho que Judas e o Messias, no caso, apesar da história ser incrível, impactante, marcante, muito... a música não combinou muito. Você acha a música leve? Assim, a essência que a história tinha. A mensagem, parece que a música não passava a mensagem que o filme passava. Sei lá, foi uma impressão que eu tive nessa parte. Eu não gostei. Eu não gostei. Quem não gostei nem um deveria pouco. Ganhar? Eu tava torcendo para Speak Now. Speak Now é muito forte. É muito forte. Eu tava, olha, se ganhasse a Laura Pausini e eu também chorei só de ouvir a música durante o filme, mas eu também não vale considerar que eu sou meio manteiga. Mas assim, que música que me arrepia? A Laura Pausini com Yossi. Que música que pega aqui no estômago? O Speak Now. É isso. Compreensível. Eu não tenho eu só sei que é agora jovem, né, 23 anos, ganhou, legal, mas também não é uma música que... Engraçado, nem no filme ela se destacou para mim durante, sabe? Então não é... Né? E geralmente, assim, quando a gente vê um filme, aí tem uma música que você... Sabe? Você lembra da música. Você lembra da música. Né? Eu não lembro da música no filme. É porque eu acho que o filme, ele já é mais forte, aquele filme mais pensativo. Que você tá concentrado no tudo que tá acontecendo. Ele é bem... momentos centrados, mas também é bem explosivo, porque é muito sério. Tem uma carga muito séria, muito forte pela história, pelo contexto que viveu aquilo. E aí você fica... A trilha sonora é só mais um agregador. Não é o principal. Então eu senti também muito nisso. Ela não me pegou direito também, mas... Pra mim a música passou despercebida. E aí os fãs matam, né? Exato. A galerinha entendeu? Não é nada contra. Mas assim, realmente o filme entrou mais em mim do que a música. E olha que... É isso. Agora, sobre a cerimônia, gente, assim, o que a gente pode destacar assim, de interessante, de engraçado e também de desnecessário? Carol, Suzana, Guta? Eu vou só falar rapidinho, assim, da cerimônia. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter tapete. A gente tinha um representante no tapete, o Axel, que faz a cobertura para a Latina faz muito tempo. Ele mora lá, então ele estava lá. Eu achei muito estranha essa distância, mas ela tinha que ser mantida.
mas ao mesmo tempo eu fiquei numa dúvida, assim, será que deveria, tipo assim, uma resistência do cinema, uma resistência da indústria, vamos colocar isso para frente, isso precisa acontecer, mas ao mesmo tempo eu achei o ambiente esquisito, eu achei as cores, a escolha das cores, as flores me chamaram, eu nunca presto atenção nisso, e aí tinha os vasinhos de rosas, cor de rosa, que parecia o que sobrou do Sweet 16, sabe, do dia anterior. Eu falava, não pode, gente, isso é Oscar, é dourado, é tudo bem que o momento pede calma. Então, eu não gostei da decoração, me incomodou, e eu achei que poderia ter sido mais dinâmico, e achei lento, de certa forma, me incomodou um pouco. Eu queria saber de vocês até, é legal a indústria resistir ou não dessa maneira? Eu achei uma chateação. Vou te dizer, o Steven Soderbergh tinha prometido que a gente assistiria o Oscar como se fosse um filme. Essa era a promessa dele, era o que ele queria fazer. E começa muito bem. Aquela entrada da Regina King, entrando na Union Station, com os créditos, tal. Achei demais, eu falei, vai ser bom demais. E aí, assim que a gente entrou naquele ambiente, que eu achei bonito, nostálgico, de uma época meio da Era de Ouro, daquele Oscar dos anos, né, da Era de Ouro, que realmente o Oscar no começo não era aquele bando de gente enfileirada num cinema, praticamente. Tinham todas as mesas, você tem essa aqui mais intimista, mais nostálgica. Que o Golden Globe, né? Exatamente. Mas isso foi acabando, aquela coisa que ficou monótona, um jogo de câmera que me incomodou muito, um nas costas, outro do lado. Meu, para quieto, deixa eu ver o sujeito falar, caramba, sabe? Ficava aquela câmera, e aí acabou, eu já estava falando, bom, ele vai fazer algum desenho para isso parecer um filme, não teve nem the end, acabou, não deu nem boa noite, um abraço, tchau. Nossa, foi horrível essa parte. Né? Algumas tentativas, eu senti falta do Billy Crystal, quer saber? Eu senti falta de uma condução desse filme. Ele não queria contar um filme, que narrativa é essa que ele queria fazer? Porque eu acho que ali ficou um vácuo. Alguém tentando fazer graça, que não teve graça, qual é a música, achei a coisa mais horrorosa do mundo, horrível. Não precisava. Mas foi um Oscar mais voltado para o humano, para as pessoas. Então, assim, teve muito valor, eu estou sendo chata e crica, obviamente. Mas vamos ver as coisas boas, as premiações foram boas, mas se você vai falar como é que foi o formato, não, eu queria ver show de música, gente, porque tudo bem, pô, não tem música, bota os caras cantando, que seja em outro lugar, que seja filmado em cima do edifício de não sei aonde você coloque. Mas pra gente poder a premiação, né? Isso, exatamente. E não no tapete. Eu fiquei incomodada com a cor daquela cortina azul, essas flores, isso me incomodou, e a lentidão, a passada, não foi um filme bem feito e bem montado, meio que isso. E você, Guta? Parecia uma coisa meio burocrática, né, meio pro forma, assim, parece eu entendo o que a Carol fala, porque fica parecendo uma recepção, assim, de uma clínica, quase, assim, uma coisa meio acético, né, porque não tem, parece, esse contato humano e tal, assim. Por outro lado, a coisa da indústria, dessa resistência, de uma representatividade, eu acho interessante, eu acho que tem quase uma postura de meia-culpa dos Estados Unidos, sabe, fazer uma cerimônia do Oscar também como se fosse mais intimista, prestigiando filmes mais menores e mais sensoriais. Eu acho que tem uma questão política da cerimônia. Sim. Eu acho muito, muito interessante mesmo. Assim, eu acho que é relevante as coisas que são discutidas, mas enquanto espetáculo mesmo, ou um filme bem construído, também sou crítica, igual a Suzana, igual a Carol nesse sentido. Mas eu falo como uma pessoa que eu também sou da classe, sou uma atriz, trabalho nisso, a sensação de, pelo menos, a gente sentir que os atores existem, sabe? Que os diretores, as produções, existe algo ainda sendo feito, já que a gente não consegue fazer as coisas direito na pandemia, nesse sentido, é interessante. Claro que o fato de ter que respeitar muito justamente o distanciamento, tal, esses cuidados, são interessantes, mas acho que até não é nem isso, né? É mais a questão de como foi construído mesmo, assim, sabe?
Mas, Eu vi um comentário de alguém que ele falou pareceu um aniversário de 30 anos de casamento, 50 anos de casamento, algo mais pra família, né? Eu achei bem interessante esse comentário, acho que foi da Carol, da live da TNT. Acho que foi a Carol que fez esse comentário. Carol Moreira. A Carol Moreira. Então, eu fui pro Sweet 16, me lembrei. Muito é bom. uma peça de debutante que já está no final, assim, se a pessoa sobe, não tem muito barulho aqui ou ali, né? E não teve algazarra, né? Sim. Que a gente faz. Eu lembro quando a Ana Maria Baiana ela fez uma vez um texto, eu acho, para Carta Capital, que ela estava contando dos bastidores do banheiro do Oscar, da turma, que era uma mesa da turma do Tarantino com uma mesa da turma do Forrest Gump, que eles ficavam jogando coisa no outro, um ficava sacaneando o outro. Então, essas coisas são interessantes Sim. numa festa, num evento, né? Por mais que o Oscar seja mais, né, mais polite, digamos assim, tem essas coisas. Eu acho que isso faz falta. Eu acho que esses momentos no tapete, aquele momento do reencontro, ou de conhecer, porque é engraçado que a gente acha que todos eles se conhecem, né? Aí você vê a estrela de tal filme que, nossa, eu nunca vi tal pessoa, aí elas se abraçam, nossa, eu sou sua fã na sua frente, você fica assim, como que a Nicole Kidman é fã da tal pessoa, da Glenn Close, e a Glenn Close. E é muito legal você ver aquele ambiente, o ambiente é gostoso, né? Então a muvuca é muito legal, a gente sente falta disso, mas infelizmente... Faltou entretenimento. É isso que faltou. Aqui no Oscar é entretenimento pra gente. A gente tá lá para ver, para mim é um momento assim de relaxar, de ver glamour. Claro, estamos na pandemia, o clima é outro, o espírito é outro, mas isso também não impedia de fazer alguma coisa mais criativa, um pouco mais alegre, um pouco mais humorada. Sei lá, acho que prometeu muito, não cumpriu, não. E além também das surpresas, né? Porque a gente tava esperando outras pessoas ganhassem, né? Porque a gente veio com uma enxurrada de premiação, outros filmes que estavam sendo destaques ganhando. E o Oscar mudou totalmente, né? Os filmes que foram premiados. Isso foi totalmente, né? Parece um festival independente, né? Mais independente que Sundance ou qualquer outro, né? Não senti isso. Pô. E o distanciamento que a gente lembrou no início, no caso dessa observação, eu me lembro no caso dele, o representante da TNT entrevistando a Glenn Close, a distância, aquela coisa toda, ela lá com o microfone aqui, tal, e ela, no caso, 2 vezes, ou eu não entendi, realmente a distância, isso até no caso dificulta, ainda mais ela que é uma senhora já de idade, aquela coisa toda, né, mas realmente tinha que cumprir esse protocolo, e ele falava, ele teve que repetir 2 vezes umas 2 perguntas, porque ela não ouvia, né, e ele me deu uma aflição, assim, me deu saudade de ver a Carol e o Hugo, por exemplo, ali perto, cara a cara, cada um de um lado, rosto a rosto ali do caso, e falando, uau, tá ali perto, nossa, entendeu? Mas eu nunca, aí você falou da Glenn Close, eu nunca esqueço dela chegando, eu falei, eu não tô acreditando que essa mulher vai parar aqui, e ela falou com a gente, ela estava de Dourado, foi o ano que ela estava por The Wife, maravilhoso, a esposa, e é de arrepiar, assim, essa falta do humano dessa troca foi sentida, assim, com certeza. E a galera tá aqui na live comentando que as festas do BBB foi mais divertida. Misericórdia. Mais animada. O Oscar estava dando um pouco de sono, né, gente? Sabe assim, E aproveitando, né? E aproveitando só da boa noite pro pessoal que está aqui, né? Dá tempo de ler tudo, os comentários, claro, mas obrigado a participação de vocês, a Renata, a Tainara, a Karen, a Márcia que está aqui. Boa noite, gente. Vai curtindo, compartilhando. E aproveitando que vocês, no caso, estão aqui, só dar uma pausazinha, senão eu esqueço de avisar. Na semana que vem, que já é a primeira semana de maio, né? E a semana especial Dia das Mães, a gente vai receber aqui às 8h30 da noite no nosso canal a atriz, né? Super atriz Nívia Maria na semana que vem. A gente vai falar sobre, no caso, como ser mãe na ficção. Pois é, como ser mãe na ficção. Essa sabe ser mãe. Fora dela. Ela sabe. Exatamente. Já foi mãe até da casa das 7 mulheres, né? Olha o comentário aqui. Tô adorando essa live. Tá bem melhor do que a festa do Oscar. Muito obrigado. Obrigado, Renata. A Renata Ruiz que falou, obrigado. Pelas nossas convidadas. Mas gente, sabe que eu senti isso? O que veio... os canais, as pessoas se reinventando para poder transmitir, eu acho que as ideias que surgiram foram bem interessantes para amarrar o pacote, sabe? E eu acho que é meio tentativa e erro, sabe? Eu estou enaltecendo aqui a TNT, porque eu acho que a gente fez um pacote muito legal do que podia ter sido feito.
Mas, assim, em relação à premiação, eu acho que uns vão acertar, uns vão errar. Já aconteceu de no Emmy, eu tinha o link para entrevistar os vencedores e eu não conseguia entrar. Eu via a pessoa me via, mas não me escutava. Então, assim, foi o primeiro prêmio depois que tudo isso aconteceu. E parece que só duas networks, duas TVs do mundo inteiro conseguiram entrar por esse link. Então, assim, a gente vai errando e acertando, e eu acho que é por aí, né? A partir de agora, vamos ver como será ano que vem. Mas Verdade. a gente eu vejo que está numa crescente, sabe, em relação a isso. Uhum. Agora, meninas, o que vocês acharam em relação ao In Memória, que mais uma vez deixou pessoas importantes de fora, como foi o caso da Naya Rivera, que foi muito lembrado nas redes sociais, o pessoal se revoltou. E o que pode ser feito, no caso, Carol, Suzana e Guta, para que esse tipo de situação seja evitada, de não esquecer as pessoas tão importantes que partiram, mesmo no caso da Naya, que era as séries, né, no caso, aquela coisa toda, mas fazia parte, era uma artista bem visível, sim, né, sim. E ficou de fora, e foi tão trágico o que aconteceu com ela, em relação ao filho junto, né, que quase aconteceu uma tragédia maior, graças a ela que não, aquela coisa toda, né, então assim, eu me lembro que ano passado teve o Luke Perry, né, de Riverdale, Barrados no Baile, exatamente, aquele menino de 20 anos que faleceu, da Disney, né, eu acho que é o Baron, alguma coisa assim, que ele fazia a série com Jesse, né, no caso, assim, ele ficou de fora também, ano passado, os dois ficarem, agora a Naya, como é que pode ser evitado isso, assim, para não aconteça mais? Uma opinião bem rápida e curta, assim, que eu acho que a academia tem que reconhecer que seriados, streaming, são produtos audiovisuais. As pessoas que trabalham, né, em série, os atores, a Naya sempre foi uma grande atriz. Você vê ela no Glee, ela brilhava. Não interessa que você está fazendo só uma série para a TV, não tem que diminuir o que hoje a gente vê que é um produto que é muito assistido, que são seriados de TV. Então, eu acho que essa academia tem que se reinventar nesse sentido de reconhecer que as pessoas que trabalham, vamos por exclusivamente mais em séries ou em filmes para a TV, ou tudo que está voltado só para streaming e não para a grande tela, que não são reconhecidos como artistas da arte, pode não ser a sétima arte, né, ou cinema, a sétima arte, mas é a arte do audiovisual. Acho que é isso. Disse tudo, Gutão. Verdade. Carol, alguma observação? Não, eu acho que é o que a Guta falou mesmo, a academia tem que reconhecer. Acho que ano passado já foi um ano que ela começou a mexer na maçaneta, esse ano ela abriu um pouco a porta, e aí a gente espera que ano que vem ela se abra por inteiro, né? Esse ano eu acho que a academia só se abriu por conta da situação que o mundo vive, né, que a gente está. Então, isso não tem coisa boa para tirar disso, mas a gente tira essa abertura maior da porta, mas ela precisa ser totalmente aberta. Então, eu acho que a passos muito curtos a academia vem se abrindo, e a gente sabe que é realmente a que tem mais dificuldade em aceitar o novo, né, das premiações. Mas a gente tem visto pequenas mudanças, importantes mudanças aí. E para vocês, quais são os pontos satisfatórios e controversos nas categorias principais? Melhor ator e melhor atriz para o Anthony e a Frances. Eu tava... Vamos lá. Olha, gente, vamos... Olha, eu estaria muito feliz com a vitória do Chadwick Boseman. Era justa, ele está incrível, ele merece... Mas o que o Anthony Hopkins faz em cena, gente, é um além, é um degrauzinho além. Ele é como se ele... É engraçado, o Anthony Hopkins vinha vindo numa toada meio piloto automático, sabe? Assim, meio burocrático, mas de repente eu falei assim, gente, voltou. O que aconteceu? Desde Dois Papas, parece que ele ligou a antena de novo. Voltou aos tempos do Hannibal Lecter, voltou aos tempos de Vestígios do Dia, e aos 83 anos ele tem uma energia em cena. O papel dele, assim, porque o do Chadwick é muito forte, mas o do Anthony Hopkins é mais grandioso, é mais difícil, é mais intrincado. Você imagina um senhor da idade dele vivendo uma coisa que é aquilo que está acontecendo na idade dele. Ele fala, olha, eu não tenho nada disso, os meus pais morreram velhinhos, super sóbrios, mas se colocar na pele,
Aquela hora dele com a hora que ele tá conversando com aquela menina, que é a Imogen Potts, né, e tá fazendo aquela entrevista e que ele faz aquela alteração de humor de um cara super genial para de repente ele vira uma víbora. E aí ele vai preparar um drink, você entra na dança, ele faz uma dança na tela. Uau. Concordo, totalmente. Ele é muito vamos falar dele, depois a gente fala da atriz, né? Eu acho, gente, o Anthony Hopkins. Olha, ele era meu favorito, entendeu? Eu acho assim, eu acho o Chadwick Boseman, realmente o que ele faz no filme é maravilhoso. Eu acho que é uma homenagem póstuma, né? Seria lindo, mas assim, ele teve uma homenagem, né? Ele só não ganhou, não sei, o Oscar de melhor ator ali, mas é porque eu acho importante por duas coisas. O Anthony Hopkins já ganhou lá atrás, né? Fazia muito tempo que ele estava no modo automático, e se a gente ler um pouco sobre a vida do Anthony Hopkins, ele é um cara perturbado, entendeu? Ele é um cara que ele escolheu até ser ator, porque ele falou, não sei fazer nada, né, na vida. Eu acho que ator é uma coisa que eu preciso saber alguma. Ele tem um olhar sobre a arte, ele acha que atuar também não vai fazer nada, mas que... Então, eu acho que quando você é uma pessoa um pouco perturbada nesse sentido de você ser tão crítico com o que você faz também, você também sabe brincar e você sabe entrar mais de verdade dentro das situações que você tem que viver ali, que é o que ele fez como um serial killer, como o Papa, que eu acho que ele faz um rasgo impressionante, e agora no Pai. Então, além disso, que é quase, como você falou assim, ele ter essa idade, parece que a gente fala de não atuação, até ia falar da questão da Frances, são atuações muito, interpretações intimistas e muito reais, não tem tanta caracterização, tanta composição, como, por exemplo, tem o Joaquim Fênix no Coringa no ano passado, tal, tem uma composição ali. Esse ano, essas premiações dessas duas categorias são mais contidas e são de uma dor interna, existencial, que eu acho isso muito lindo de ver no olhar, né? Você vê o olhar do ator. Eu vi em alguns momentos do Anthony Hopkins, assim, você vê o ator raciocinando e perdendo o raciocínio e essa angústia que causa na gente. Então, para mim, esse mínimo de interpretação me causa, eu até me arrepio de falar, me causa uma coisa muito grandiosa que me faz ficar pensando no filme. Então, não é menosprezando jamais o trabalho do Chadwick, de jeito nenhum, mas, para mim, ele ter ganho por esse trabalho, e principalmente, eu acho uma coisa que a gente tem que... Eu falo, porque eu vi um comentário que alguém fez na internet falando, mas o Chadwick mereceu porque ele está incrível e tal, e o Anthony Hopkins já passou. Aí que tá o problema. Pensando, já passou, então eu acho que essa coisa que a gente... A academia, eu acho que tudo, na verdade, tem que se pensar além da questão de raça, da questão de gênero, todas essas inclusões que são necessárias, tem que se pensar no etarismo. Como é que uma pessoa com 80, 70, ela acabou a vida, ela já passou? Não, ela é merecedora, não é só pelo mérito de tudo que ela construiu, não, pelo que ela está fazendo agora. A gente tem que olhar para esse preconceito que existe com idade, que isso não é uma coisa legal, porque todo mundo vai envelhecer. Então, o Anthony Hopkins está aí para mostrar que ele é uma criança ainda, onde ele se diverte fazendo um personagem onde ele emociona a gente. Então, ele meio que se cura através do personagem, né, ali. Você estava falando do olhar dele. Ele não precisa como ele dança nas cenas, ele brinca nas cenas, ele faz aquela sacanagem que ele faz com a outra menina, você vê que aquilo lá é loucura do ator. No improviso, sabe? Que é a pessoa que... Entendeu? Então, se ele emociona a gente, é porque ele também sente aquilo. Desculpa, Carol, só te interromper. Não, mas é bem isso. Ele não precisa falar para te colocar no personagem, para a gente sentir o que o personagem dele está sentindo, porque ele está sentindo real ali. Então, no olhar, ele te leva junto com ele. E aí você falou da idade total, porque também estava lendo, ele é o ator mais velho a ganhar o Oscar, né? Eu acho que o anterior a ele tinha 79 anos. Então, assim... Hammer, não foi? Foi o Richard Fansworth. Ah, tá. Então, de 79 para 83, a pessoa está ali na ativa. A tua genialidade não se perde, entendeu? Então, isso também é muito importante. Tão importante quanto as outras questões todas, as bandeiras que têm sido levantadas. Isso é mais uma. Mas, assim, sem querer, né? Foi sem querer. Foi simplesmente uma atuação divina. E o Chadwick foi maravilhoso, mas eu acho que aquela cena dele falando com Jesus é a cena... né? Quando ele confronta, ali é a melhor cena para mim dele.
é muito bem escrito, o diálogo, ele tá incrível, mas assim, no filme, no geral, o Anthony Hopkins, ele te leva junto. O meu pai, ele tem um jogo de câmera, um jogo de situações que casou, né? Assim, essa cena que você lembrou, Carol, ela é uma câmera mais parada, mais de fundo. Essa não. Do meu pai, ela tem um jogo de câmera. Quando ele vai mudar de humor, já muda o ângulo da câmera, já muda a cor do cenário. Isso também faz o contexto para o ator crescer mais, né? Eu acho que isso ele sabe muito aproveitar o tempo de cena. Os diálogos também é bem forte, o diálogo do meu pai é muito... Tirando o som também, os diálogos são muito fortes também. Os primeiros diálogos, os primeiros atos, que eles estão lá preso, te esperando chegar para começar a tocar, o diálogo é muito pesado. A questão do sapato, né? Aquele sapato colorido. Agora, o momento... pode falar. Uma coisa muito legal para a gente pensar que quando a gente tem um bom roteiro, bons diálogos, a gente tem bons personagens, né? A gente tem grandes interpretações. Você vê que o Florian, né, é novo, né? Ele, entendeu? E faz uma história onde um personagem de 83 anos é uma obra-prima. Então, a gente tem que se atentar na hora de, eu acho, de escrever os roteiristas, escrever pensando bem nessa construção de alma dos personagens, porque daí a gente tira interpretações, assim, brilhantes. Né? O Florian, ele escreveu para o Anthony Hopkins. O personagem, de verdade, chama André. Ele escreveu, antes de ter o Anthony Hopkins no papel, ele já colocou o Anthony, porque era o que ele queria. Que lindo. Né? Então, assim, ele escreveu para a boca, para a embocadura do Anthony Hopkins. Ele falou assim, se não fosse ele, eu não ia fazer, né, uma produção no Reino Unido, eu ia fazer outra coisa diferente, porque eu não conseguia imaginar ninguém. Aí a gente entra na Frances McDormand, que, gente, olha só, eu estava fazendo umas contas, a Meryl Streep foi indicada 21 vezes e ganhou 3. A Frances McDormand foi indicada 6 e ganhou 3. Ou 7, tal, 7 e ganhou 4, porque ela entra como o melhor filme ali, de certa forma, né? Porque ela essa mulher é sensacional também. E o filme, pra mim, eu também produzo direção, eu fiquei muito encantado pelo uso da câmera do filme Norbland. Parece uma câmera pessoal, você tá olhando uma câmera muito próxima, ela não é a câmera como a gente tá acostumado no cinema, ela parada, fechada. Não, ela é uma câmera em movimento que acompanha o sentimento do ator. Eu gostei muito do Norbland e a atuação dela tá incrível. Eu tenho uma pergunta para a Guta, como atriz. Quando eu vi Nomadland, o que eu senti é como, na hora que a gente fala, a atriz vai entrar no personagem e tal, eu me questionei um pouco da vitória dela, porque eu não sei se ela estava vivendo uma personagem ou se ela estava vivendo uma situação. A intenção, a impressão que eu tive que o método da Chloe Zhao foi um método orgânico de filmar. Esse filme foi fruto de uma viagem. E eu senti que era como se fosse a Frances McDormand nesta viagem. Eu tive uma certa dificuldade para vê-la como Fern. Eu não sei, o que você... Eu queria ver do ponto de vista de atriz mesmo. Eu queria, assim, por exemplo, para você, quem era uma candidata que você acha que deveria ter ganho? A Viola. Não, a Viola. Eu achei que estava na carne, sabe? Ela fez uma interpretação... Eu entendo isso, é o minimalismo da Frances McDormand, aquela interpretação de sutileza, mas será que se essa interpretação de sutileza simplesmente foi o viver dessa viagem, foi o viver dessa filmagem? Eu também senti muito na montagem do filme. A própria montagem do filme parece essa coisa, essa situação, tipo, tamo ali, apareceu aquela senhora, vamos conversar com ela ali, tenta tirar alguma coisa massa dela. Eu senti muito isso, que é algo tipo... Naturalismo. Naturalismo. E não realismo. Vai lá, Guta. Não, eu pergunto para vocês porque, assim, eu também, além de eu achar a Viola Davis, assim, eu acho que tem duas questões, a Viola e a Glenn Close. Ainda não terem ganho o Oscar, para mim, eu acho meio absurdo, mas isso são outras questões, outros detalhes. Agora, o Nomadland, a Frances McDormand, além de ela ser produtora executiva, ela, para se preparar para esse projeto, ela ficou viajando.
durante 4 meses. Então, o que a gente fala como interpretação? A gente faz uma vivência, ela fez um laboratório, essa vivência, né? Eu acho que essa questão de você sentir mais que ela estava vivendo aquilo e não interpretando é porque realmente ela estava vivendo aquilo. O filme, ele está em categoria de melhor ficção, mas eu vejo ele como um mockumentary. Eu vejo ele como um falso documentário, entendeu? Porque é um documentário. É uma câmera, por isso que a câmera tem muito essa característica de estar acompanhando justamente para não intimidar uma pessoa que não é ator, sabe? Não é alô, câmera ação. A câmera liga no momento que você está falando, tal, uma coisa meio Eduardo Coutinho, sabe? Que sabe pegar momentos. Então tem esse olhar, sim, documental. E por isso, justamente por isso que a Frances McDormand ela é muito incrível também, ela saca que os personagens são reais e são assim. Então ela tenta, o que ela faz nesse tipo de interpretação? Ela tenta se anular em qualquer tipo de maniqueísmo de ator para ficar igual, para conseguir se igualar e ter simplesmente ações reais, reações, né, no filme. Você vê que vários momentos que ela conversa com os nômades ali, a Linda May, não sei o quê, corta para a reação dela, e você vê que a reação dela é muito natural, porque ela se anula um pouco, enquanto nessa coisa é que não é um maniqueísmo, eu esqueci a palavra, maneirismo de atriz, ela se anula para ela se igualar à vida real. É um trabalho também de construção, porque você fazer a não interpretação absoluta, para quem é ator e já está muito acostumado com técnica, é difícil. Então, eu acho que são dois pontos ali muito distintos de gosto, como você mesmo falou, você prefere mais a Viola, muito mais entregue, muito mais densa, muito mais... né? Tem aquela... É como se fosse uma música clássica. E a Frances McDormand está indo no pianinho do Chopin ali, sabe? Então, eu acho que é difícil comparar, mas eu entendo o que você fala. Agora, ela estava vivendo aquela situação. Eu acho que, e não... no sentido de que eu acho que isso não perde a interpretação dela. Eu acho que simplesmente torna aquilo um pouco mais atávico e difícil, sabe, de fazer. É uma questão de... Adorei. Nossa, tipo, assistam. Nossa, adorei. Vale tudo você ver pelo lado da atriz, porque a gente não entende esse mecanismo, né? A gente não sabe esse mecanismo que ela está fazendo de se despir como atriz e ela está sendo atriz e não sendo. É muito bacana isso que você falou. Maravilhoso. No caso da Glenn, ela já foi indicada 8 vezes e não ganhou, assim como a Amy Adams foi indicada 6 vezes e nunca ganhou. E, se eu não me engano, a Viola, ela já, no caso, ganhou, mas não foi categoria principal. Ela foi coadjuvante, não é isso? Foi coadjuvante. Então, falta o principal ainda, no caso, para a Viola. Assim, como eu sou do contra e sou meio polêmico, eu vou, assim, no caso... Assim, nem a Viola dessa vez e nem a Frances, porque eu fiquei encantado com o trabalho da Vanessa naquele filme da Netflix, entendeu? Eu fiquei angustiado junto com ela. Eu, no caso, estou longe de ser mãe, claro, de ter, no caso, passar por um parto, aquela coisa de a dor de perder um filho, mas eu senti aquela, no caso, o compartilhamento de dor dela, entendeu? Toda aquela, no caso, a linha do filme, do início, meio e fim, aquele sofrimento de uma mulher bonita, boa profissional, mas que ela não consegue se estruturar emocionalmente depois que ela perde aquela criança de uma maneira tão trágica, e o marido sofre junto, se separa, aquela toda, tanto que o Shia, no caso, assim, ele fica grande perto, no caso, por causa da Vanessa, mas a Vanessa rouba toda a cena do filme. Então, assim, eu fiquei encantado com o trabalho dela. Eu acho que merecia uma oportunidade, né? A Frances, ela já tinha ganhado por Fargo, Três anúncios por um crime, né? Aquela coisa. Então, eu acho que deveria dar mais oportunidade para quem nunca teve escolha na estatueta de ouro. Mas, ela ganhou Berlim, né? Ela ganhou Berlim. Mas eu acho que aí, é isso que eu te falo, o Oscar é uma cerimônia política, a gente não pode esquecer disso, né? A premiação tem sempre um segundo interesse por trás que a gente não sabe, né? Nem aquelas cortinas talvez poderiam contar pra gente, sabe? Mas... A Vanessa Kirby, não. Exatamente. Mas a Vanessa Kirby, eu acho ela uma atriz, você vê o que ela faz, por exemplo, no The Crown. Ela é uma outra pessoa do que ela faz no Pieces of Woman, mas o Pieces of Woman também é uma interpretação intimista, não é uma coisa
caricatural, sei lá. Eu sinto falta também dessa menina ganhar prêmio, porque eu acho ela uma das melhores atrizes da geração dela. E, assim, é a coisa que a gente fala do olhar. A Vanessa Kirby também tem muito isso, e no Nomadland também tem. A Frances tem isso, mas eu acho que era mais... A tela. O Nomadland era mais anular mesmo um pouco da coisa da atriz e deixá-la nivelada com os companheiros dela de cena, digamos, né? Agora, no Kirby, na Vanessa Kirby, lá no Piece of Woman, tem isso também muito parecido do Anthony Hopkins, assim, a câmera pega o olhar dela de angústia plena, de vazio, fazer um olhar de vazio, porque o que acontece quando liga a câmera, fala ação, ação já dá uma ansiedade no ator, né? Então, assim, para você ter o tempo de você ficar no vazio, sabe, nessa morte, você vê que ela tá morta ali, ela tá uma morta-viva, né? Aquela cena do julgamento, a cena do julgamento, eu acho que, nossa, se fosse passar as cenas assim, a melhor cena do filme é ela no julgamento, tentando justificar o que a parteira fez com ela, né? Para quem não viu o filme, veja, só falo isso, mas assim, ela tentando olhar o lado como mulher do que aconteceu. Não, peraí, a culpa não foi totalmente dela, poderia acontecer. Ela começa a lembrar, ela tentou me ajudar, mas não deu certo, entendeu? A gente foi por esse caminho porque era o que acontecia no improviso, ali no caso do que acontecia do parto humanizado, né? Aquela coisa toda. Então, assim, eu sofri com ela, eu achei, nossa, ela tem grande chance. Aí quando eu vi o pessoal falando da Frances, a Viola, eu falei, bicha, não vai ter chance mais, mas eu continuei a torcida até o fim, mas assim, foi legal ter indicado, ter o nome dela lá nomeada, enfim, uma hora chega a vez dela, assim como vai chegar da Saoirse Ronan, que eu sou encantado pela Saoirse Ronan, e ela é indicada várias vezes, nunca ganha, assim, uma hora vai chegar também a vez dela, assim como da Amy Adams, eu torço por esse momento, acho que a internet vai quebrar quando a Amy Adams vai ganhar um dia, assim como o Leonardo DiCaprio. Precisa ganhar. Mas a Guta deveria ter ganho antes do Leonardo. A Guta falou essa coisa das cortinas, gente, ela veio muito forte de Berlim, mas depois saiu aquela acusação de assédio, de agressão do Chia, e o filme, a força do filme se perdeu nessa polêmica, e aí meleca tudo, é o que ela falou, a parte política, a parte do como nós vamos premiar, ela estava atuando com um cara que foi acusado de agredir, então assim, infelizmente as coisas se misturam da maneira que a gente não gostaria, mas eu concordo, assim, eu assisti o começo do filme, a cena do parto, parei, tive que respirar, tomar água, e voltei, é uma atuação maravilhosa mesmo. Ela realmente está incrível, mas eu estava nessa da Frances por conta dessa simplicidade, porque eu acho, não sou atriz, mas é como a Guta falou, que essa simplicidade é muito difícil de conseguir. Eu acho que só as grandes conseguem realmente, sabe? Enfim. Mas é verdade. O laboratório que é importante, esses 4 meses, sabe? Porque você não está, muitas vezes, você não está pensando no seu ego do que você está construindo como atriz. Não, você está anulando o seu ego para entrar num ambiente que já existe e se igualar àquelas pessoas. Então, isso é um trabalho sociológico, além de um trabalho de... E teve uma história que ela ficou 10 anos afastada da mídia. Lógico que ela ganhou o Oscar nesse meio tempo, né? Ela apareceu... Mas eu lembro em 2018 que ela não fez tapete, ela passou... Deve ter feito só o que era extremamente necessário, mas eu acho que é porque ela estava já vivendo essa parte mais reclusa da vida para tentar sentir um pouco do que era viver na estrada, né? Ela definitivamente não tem paciência para essa coisa de extrema. Você vê o discurso dela, eu tô aqui, vim trabalhar, adoro, um beijo, tchau. A minha espada, né? Meu trabalho. Ela vem pra série do trabalho. Não vem que eu não vou fazer fricote aqui, não. O meu negócio é esse, acabou e pronto. Ela não tem paciência para esse jogo, jogo de celebridade, nenhuma. Ela é atriz nada. Ela é uma artista, né? Não é uma celebridade. Gente, nós fizemos já 1 hora de live. Nossa, Deus. Só que a gente não pode sair, porque assim, a gente fala dos atores e das atrizes e acaba falando dos filmes, a gente falou bastante já de Nomadland, enfim, tal, que ganhou, todo mundo sabe, mas a gente não pode sair dessa live sem fazer uma pergunta que veio das nossas redes sociais, o WhatsApp, para ser mais exato, porque o pessoal gosta que a gente fala muito aqui do Brasil, e nós temos aqui a Guta, que representa nossos artistas nacionais, aí do teatro, do cinema, da TV, e a gente não pode deixar de falar, eu falei na semana passada aqui com os meninos das séries nacionais que a gente recebeu, que a gente ia, no caso, usar o pretexto do Oscar para falar um pouquinho também da ausência
do Brasil, no caso, na cerimônia, né, que sempre acontece. A gente pensa, não, vai. A gente viu lá a questão, no caso da Bárbara Paz com Babenco, quase foi, não foi. Bacurau, com toda a repercussão internacional que teve, a gente achou que ia entrar no filme estrangeiro, que não é mais estrangeiro, é filme internacional. Vocês acham, assim, no caso, essa ausência do Brasil, né, no caso, com grandes produções que a gente teve, um dos melhores profissionais, até quando a gente vai passar por esse tipo de situação? Olha, o filme da Bárbara Paz é uma preciosidade. Dessa vez eu falei, gente, eu tô achando que a gente vai. Porque até em documentário, eu até pensei que talvez ele entrasse em documentário, porque ele estava nas duas, ele estava selecionado para as duas categorias. Eu acho uma preciosidade, mas eu adoro o Druck, gente. Eu adoro. Eu acho o Druck um negócio completamente me tira do chão, aquilo ali. Mas falando do Brasil, sim, eu acho que a gente vai chegar lá, mas a gente precisa deixar algumas politicagens na escolha. Esse ano, realmente, Bacurau tinha grandes chances também, mas a gente tem um histórico de escolhas muito políticas, muito de panela, muito do filminho né, muito filme bom não entrou em detrimento de outros que a gente sabe que não eram tão bons por motivos X. Não vou entrar em polêmica, mas é isso mesmo, e falar para o mundo, né? Eu acho que a gente precisa sair um pouco da nossa caixinha Brasil. É isso eu falo. Não sou atriz, não entendo, mas eu como o público mesmo que está vendo, eu gosto dos filmes, eu entendo, mas eu acho que o cinema brasileiro precisa falar com o mundo e não só para gente. Que nem todo, sabe? É meio que isso, uma linguagem múltipla, sabe? É o que o cinema coreano faz. E ele fala, assim, de política, ele fala de sociedade, problemas sociais, mas de uma forma muito aberta e que todos nós entendemos, entendeu? Concordo completamente com a Carol. Perfeito, Carol. Eu acho que... Então, assim, por exemplo, é claro, eu acho o Bacurau um puta filme, eu acho o da Bárbara também um puta filme, e o da Bárbara ainda tinha chances, porque o Babenco tem uma trajetória lá fora, poderia ser um candidato que poderia passar essa barreira, mas é sempre assim, né? Eu acho que o que falta, por exemplo, a gente vai falar do Druck um pouquinho, porque, né, a Suzana vai começar, porque realmente eu acho maravilhoso. Agora, o Druck é um filme dinamarquês, mas a gente está falando do quê? A gente está falando de angústia existencial, a gente está falando de envelhecimento, a gente está falando de paternidade e maternidade, de frustração, entendeu? Parasita também falava de família, de não sei o quê, de superação. Então, por que os nossos filmes não falam dessas questões existenciais? Que são questões que o mundo inteiro sente, que são questões de envelhecimento, que são questões de juventude perdida, ou sei lá, que tem tudo isso, por exemplo, no Druck. Eu acho que se a gente faz um filme nesse sentido e foca nele para ser um indicado para o Oscar, né, Carol? Aí a gente talvez ultrapasse essa barreira de ficar só falando para o Brasil. Entendeu? Adorei a visão. A visão foi perfeita. E também agora saiu um comentário que vão refazer o Druck com o Leonardo DiCaprio. Não sei pra quê. Você tinha alguma dúvida que eles iam comprar esse direito e a gente também sabe fazer. Não vai fazer igual. Não vai, não tem jeito. É isso que eu falo. Foi indicado a melhor diretor, né? E o DiCaprio já tem cara de... Sei lá. O nível do Leonardo DiCaprio tá lá em Lobo de Wall Street, tá bom, ali tá bom. É maravilhoso. O regresso também que ele ganhou. O regresso isso aí deixa de fazer sentido, né? Não tem porquê. Se um filme já chegou no Oscar, ele não tem por que ser refeito. Por que ser refeito? Eu penso exatamente isso. Porque para que fazer um remake? Se fosse um remake de um filme que também não tem visibilidade, ou que ninguém não, tudo bem. Mas não, é um filme que acabou de ganhar o Oscar, daí sai uma notícia de que o Leonardo DiCaprio vai fazer, e você com o Mads Mikkelsen na cabeça. O que você faz com o Leonardo DiCaprio na hora que você tem o Mads Mikkelsen, gente? Você tem um Hannibal lá, você tem um Hannibal. E aquele homem, gente? Pelo amor de Deus. Não tem condição nenhuma. Você acha que o Leonardo DiCaprio vai fazer uma dança daquela, gente? Vai virar um palhaço. Vai virar meme de novo. O Mads Mikkelsen fala assim, o que é isso? Pelo amor de Deus. Eu acho que os amigos... Por exemplo, isso é um detalhe interessante.
Ó, eu vou falar, a gente está falando de novo de minimalismo, mas interpretações, você vê que tem uns planos, lá no começo um close do Mads Mikkelsen, que eu quero casar com ele naquele momento, assim, que é um close, é sempre assim, é o olho do ator, é uma lágrima que não cai, até porque os dinamarqueses são mais frios, então eles demoram a ter uma relação mais profunda aos amigos, né, é só através do álcool, mas assim, você vê que são interpretações mais contidas, e quando eles estão bêbados, você sabe que o Thomas Vinterberg falou que ele só trabalha, ele escreve para os amigos. Então, toda aquela galera, eles são amigos. Eu não duvido que eles não estavam o suficiente para, né? O Thomas brincando com aquela câmera, falando, se eu pegar agora, vai o outro subindo no teu piano. Então, a gente está falando para fazer um paralelo com o negócio do Nomadland, de praticamente fazer uma vivência. Eu acho que eles fizeram uma vivênciazinha no álcool ali, bonita, sabe? Com certeza. É um filme de celebração da vida, gente. A questão da filha dele, ele ter optado por celebrar a vida e não a morte. Ele é um filme que tem tanto significado, que ele foi feito com tanto coração, que refilmagem nenhuma vai conseguir repetir aquilo, porque aquele set de filmagem, gente, era todo mundo de mão dada, vamos lá, vamos junto nisso. O Thomas Vinterberg falou uma coisa linda, que ele falou que aquele era um filme sobre o álcool e sobre a toxicidade do álcool, e ele fala que você precisa não se deixar intoxicar pelo álcool, mas se intoxicar pela vida. Isso. Aquilo que ele diz ali me arrepia inteira, e aquilo ali está captado em película, na cena. Está impresso na tela, é um negócio, ele faz a gente celebrar a vida num momento tão duro como esse que a gente está vivendo. Olha, eu não exagero quando eu digo que talvez seja até o meu filme preferido de todos ali do Oscar. Mas sabe com quem você fala, todo mundo fala de Druk com essa mesma paixão. Candidato forte. Com essa mesma paixão. É tipo um parasita que pegou todo mundo, sabe? Pega todo mundo. Você falou, Carol, um filme que pega todo mundo. Ou mesmo o Father também pega todo mundo. Quem não entendeu? Família, assim. Eu gosto dessas questões. E provavelmente vai ser um fracasso igual os Intocáveis americanos que teve, que ninguém viu mais falar, porque teve os Intocáveis com o Lupin, o ator que faz Lupin, eu me esqueço o nome dele, e agora teve a versão... O Marcia. E teve a versão americana, que ninguém ouviu falar dela, né? Não precisava. Que não precisava. Agora, no caso, a gente precisa fazer, no caso, a nossa última pergunta, e vai ser uma para cada uma rapidinho, para fazer a última rodada, e vai ser diferente, tá? No caso, assim, a Carol, eu queria que você contasse, Carol, para a gente rapidinho, uma experiência inusitada que você já viveu lá no Tapete Vermelho da Vida, por lá. A Guta, para falar para a gente do projeto dela que foi lançado hoje, que eu sei que está incrível, bem curioso. E a Suzana, hoje eu vi que ela estava, no caso, em cabine, vendo o Godzilla vs Kong, né? E como está sendo, no caso, essa volta das cabines de cinema para os críticos, jornalistas que veem em primeira mão, no caso, em meio à pandemia. Cada uma contasse um pouquinho aí disso que eu passei, se puder. Bem, situação inusitada no tapete são várias. Uma que eu sempre conto, o Jamie Dornan, no ano que ele estava bombando com 50 tons de cinza, ele apareceu no tapete, o nome dele não estava em nenhuma lista, e a pessoa não reconhecia quem que era. Eu não sabia. A minha produtora falava assim, Carol, ele está vindo, mas eu também não sei quem é. Eu digo, busca quem é, e a gente vai saber. Não tinha lista nenhuma, porque a gente recebe isso. Até no dia atualizada, quem vai apresentar um prêmio, ele estava ali para lançar, eu acho que o segundo, 50 tons, enfim. Mas ele estava no auge, eu não reconhecia a pessoa, porque você vê o filme, você imagina uma pessoa, quando você vê pessoalmente é outra pessoa. E as pessoas no Twitter, não, mas no Twitter as pessoas assim, nossa, Carol esnobou. Mas eu falando com ele, eu esnobei, entendeu? Eu falando com ele, ele falou de onde ele era e quem ele era. E quando ele falou quem ele era, eu falei, e a gente continuou. Eu tentando fingir naturalidade, mas o pessoal no Twitter falou, Carol, eu acho que deu uma esnobadinha. Adorei. Não dei uma esnobadinha, simplesmente não o reconheci. Não reconheci. Você acabou com ele, Carol. Você acabou com o garoto. Gente. Mas, gente, foi de verdade. Sabe quando você tá tão concentrada? Porque filme estrangeiro, tudo, e eu ficava vendo imagem das pessoas, o nome. Para você falar o nome da pessoa certo no filme estrangeiro, eu acho que é tudo uma questão de respeito. Quando você não sabe, você não fala o nome, você pede para a pessoa. Mas ele não estava na lista. Então, eu não tinha
Ele não fazia parte daquele ambiente, naquele momento, entendeu? Claro. Era só por isso. Só por isso. Eu acho maravilhoso. E outra situação foi quando cai, tipo, chove, gente. Los Angeles, nossa, tem chovido nesses últimos anos. E aí eu tenho o filme, e eu acho isso pra mim muito engraçado, porque é o zero glamour mesmo. A gente vê aquelas estrelas passando ali, e aí a gente com rodo, correndo no tapete pra tirar a água, sabe? São essas pequenas situações que eu acho muito engraçado de vivenciar. Você fala, não tá acontecendo isso aqui. Eu acho de cair o toldo em cima da câmera, sabe? De uma metade. Eu tendo a sorte de não estar nessa área, mas assim, metade do tapete, simplesmente o toldo caiu por conta do peso da água. Uau. E aí, molhou câmera, coisa cara, né? E o pessoal desesperado para transmissão ao vivo e gente com rodo correndo. Eu tenho esse vídeo, assim, com pessoas de smoking e rodo. Tem que bombar, né, Carol? Mas você espera que seja tudo 100% perfeito, né? Que não acontece desastre nenhum, né? Que a gente imagina que é tudo preparado pra... Tipo, tem 2 toldos pra segurar a chuva. Né? A pessoa imagina que é... Não, antes não tinha toldo. Esse toldo vem dos últimos 3 anos. Mas aí a lateral é aberta. E muita chuva. Eu e Hugo, a gente com tipo, não toalha, porque não tinha, mas pano, tentando cobrir a gente para não se molhar, e a gente entrando ao vivo. Gente, a situação é muito boa. No final, depois que tudo acaba, você fala, rolou? Aí é de rir mesmo. E se aquele chapéu do Hugo molhar, ele ficar, no caso, careca, não dá chance, ele não vai querer ficar... Eu quase estava tirando o chapéu do Hugo para me cobrir, não podia fazer o charme é o chapéu dele, né? Todo glamouroso. Guta, tem novidade no YouTube, né, Guta? Conta pra gente. Pois é, você agora me pegou de surpresa, porque enfim... Não, hoje eu estou lançou agora há pouco, né? Uma peça, um teatro, uma peça online que eu estou fazendo, que eu gravei, tem algumas apresentações gratuitas no YouTube, então estou só fazendo essa propaganda. Oba, porque já que a gente, né, as séries que eu estou fazendo estão paralisadas, porque todas as produtoras respeitam, sim, né, toda a equipe, toda a política de sim, não podemos aglomerar e não disseminar a pandemia, então a gente está todo mundo num recesso. E nesse recesso surgiram outras coisas, que é o teatro virtual. Então eu estou fazendo uma peça que é uma comédia erótica, olha. Uou. Então, para quem gosta de pensar como é que é um chatzinho na internet, uma paquerazinha, essas festinhas online, alguém vai para um canto e aí conversar e ver o que vai rolar, a peça é sobre isso. Bacana. No YouTube, está no meu Instagram, quem ficar interessado, você fica ouvindo a voz dessas 2 pessoas que a gente não sabe quem são e estão ali, né, nesse desespero de pandemia, tentando uma diversãozinha numa noite, né? Legal. E falando em redes sociais, gente, tá aparecendo aí o cardzinho das redes sociais delas. A minha rede social é @GutaRuiz. É isso que você perguntou? Não, tá aparecendo um cardzinho. Tá aparecendo também. Tem um cardzinho aparecendo. Tem um cardzinho aparecendo aí, as redes sociais de vocês. Bonitinho. Legal. Quem quiser se interessar, vai lá no meu perfil que tem uma divulgaçãozinha da peça lá no YouTube. Legal. E as cabines, como é que estão voltando aí? Bom, são raríssimas, gente, a cabine, mas hoje eu fui ver Kong versus Godzilla, aqui em São Paulo, no IMAX. E vou te dizer, emocionei total. Olha, que lindo! Primeiro, porque entrar na sala de cinema, para mim, é uma coisa um pouco catártica. Estava super controlado, como sempre estão sendo as cabines de cinema para a imprensa, e eu acredito que também. Um distanciamento gigante, um cuidado, tá tudo muito cuidadoso. Agora, quando apaga a luz, vem aquela tela gigante, acende, e vem olha, mágico. É uma experiência única. E você vê aqueles 2 monstros, King Kong, e se pegando com Godzilla. Você fala assim, isso é cinema espetáculo. Ele precisa estar na tela grande. A gente pede, porque assim, claro, gente, o que vai acontecer aqui no futuro?
vai ser inevitável. Vai ter o cinema espetáculo, que vai pedir a tela grande, e vai ter uma mudança natural de filmes menores que vão encontrar o seu espaço no streaming. Mas a tela grande, a magia do cinema, de você estar na cela, na sala escura, nenhuma televisão, nenhuma tela, por maior que ela seja, vai substituir. O escurinho do cinema, para mim, não tem nada igual. Eu espero que as pessoas não se esqueçam disso. Assim que a coisa acalmar, gente, vá ao cinema. A experiência é diferente. Gente, aí eu tenho que falar, e se a gente tinha esquecido, a gente acabou de lembrar com esse teu discurso aí, porque foi um discurso de emocionado. A gente te viu emocionada e eu quase choro aqui. Eu também estou emocionada. Isso é um Que inveja branca. Deu para sentir teu amor pelo cinema, muito bonito de ver isso, de verdade, a gente sentiu daqui. De coração. Gente, falando em agradecer, eu quero agradecer o pessoal que chegou aqui depois, o Roberto, o Rafael, muito obrigado pelos comentários de vocês, viu? Eu quero agradecer, em especial, não posso esquecer a Cris, que trabalha com a Carol, que foi tão fofa, tão querida. Mande um abraço, um beijo para ela, viu, Carol? Tá bom? Guta, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. A Suzana por estar disponível para a gente aqui hoje. E, assim, foi um prazer enorme. Sempre. Você chama, eu venho. Feliz. Igualmente, nós estamos aqui para o que der e vier. A gente foi, assim, eu estava comentando com o Faustino. Hoje, assim, a gente tem sido, assim, como é que se diz, agraciada a cada quarta-feira aqui com os convidados que estão vindo aqui. Eu jamais imaginei um dia estar, no caso, conversando de Oscar com a Carol, com a Guta, com a Suzana, que a gente vê, né, e lê sobre elas e assiste coisas delas, aquela coisa toda, e pensa assim, nossa, é algo tão longe, tão distante, e aqui estamos, a tecnologia juntando a gente para algo tão agradável. Falar sobre cinema, que a gente tanto gosta de falar, sobre atuação, sobre o Brasil, sobre o mundo e por aí vai. Tá bom? Então é gratidão eterna, conte com a gente que precisar e muito sucesso para vocês cada vez mais, viu? De coração. Valeu mesmo. Né, muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês, o convite, agradeço o convite, e essas duas gigantes, de verdade, que para mim é uma honra estar aqui dividindo essa tela aqui com vocês, que entendem tudo de cinema. E eu aprendo com vocês, com as críticas que vocês fazem, com os comentários, com o teu trabalho, para eu poder me melhorar ali. E essa conversa vai me melhorar mais ainda. Achei muito lindo. Obrigada. Obrigada. Foi o máximo. Conhecimento todo. Fala, Su, fala, por favor. Não, gente, eu acho o seguinte, cada um traz uma coisa, a gente vai completando, porque cada um tem uma vivência diferente, não tem um sabe mais, um sabe menos, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Eu tive uma aula de atuação hoje aqui, tive uma aula de bastidores divertidíssima, vocês fazem a gente entrar em lugares que a gente não entra, né? Então, assim, para mim foi maravilhoso, pode repetir quando quiser, adorei estar com vocês todos. Obrigada a vocês. Vai lá, Faustino. Obrigada, vocês me dão prazer de fazer cinema. Com certeza, a gente quer ver sempre. Muito. Eu quero agradecer a vocês, muito obrigado. A gente faz uma pergunta para cada convidado, que é sempre a pergunta nerd. Os convidados, que é para indicar um filme. Ele não quer deixar passar, né? Essa pergunta tem que ser. Indicar um filme nerd. Hoje vai ser só um filme. Um filme nerd. Um filme nerd? Um filme que vocês quiserem. Um filme para indicar pra galera assistir. Filme do coração. Um filme do coração, um clássico, um filme Olha, de cabeceira. O meu filme do coração é aquele do Sonho de Liberdade. Eu sempre falo dele porque foi o primeiro filme que assisti mais de uma vez e tem um significado muito grande para mim. E eu sempre recorro a ele. Sempre que ele tá passando, eu paro para assistir, sabe? Acho que tem muitas mensagens para levar para a vida. Boa, Tim Robbins. Vai, Suzana. Ai, gente, eu vou falar de um filme nacional que precisa ser descoberto, premiadíssimo, mas de repente demora para as pessoas descobrirem que é uma pérola chamada Pacarrete. Pacarrete é uma obra-prima do cinema nacional, Marcélia Cartacho, Alain de Botton é o diretor. Esse filme é uma coisa fora de série. Eu falei para Marcélia Cartacho que até aquele momento ela era a minha Macabea da Hora da Estrela. E agora ela virou a minha Pacarrete. Depois que vocês assistirem e vê-la como Pacarrete, vocês vão entender o que é. Está em streaming, hein? Está em streaming, pessoal. Boa sugestão, boa dica.
Vamos falar Guta, alguma indicação para nós? Sugira. Pois é, gente, agora vocês me pegaram. Já que é nerd, tatuado, então quem é nerd, vamos começar a primeira coisa, ver a trilogia de Volta para o Futuro. É vida. Considerado um dos melhores roteiros da história. Ele é usado, para quem quer ser roteirista, De Volta para o Futuro é um roteiro construído e usado como exemplo para quem sabe, quer escrever um bom roteiro, contar uma boa história para ser divertido. Então, vamos falar de Nerd Tatuado, em vez de ficar dando... Tem tantos outros filmes, mas agora na trilogia, porque eu acho que tem a ver com um público, que eu acho que é uma coisa interessante de pensar agora, nesse momento. Genial. Gente, eu quero agradecer a vocês, essa live maravilhosa. Foi incrível aprender muito com vocês, a vivência, a história de cada um. Obrigado, Carol. Obrigado, Suzana. Obrigado, Guta. Foi incrível ter vocês aqui. Muito obrigado. E o que vocês precisarem do Nerd Tatuado, estaremos aqui dispostos e sempre de portas abertas para receber vocês. A casa é de vocês, vocês que mandam aqui. Verdade. Obrigada. Obrigadão. Prazer enorme. Beijo, gente. Valeu pelo convite, meninos. Meninas, obrigada. Que prazer ter vocês, aprender com vocês. Gente, beijão. Beijo. Gente, muito obrigado vocês que assistiram a nossa live. Se ficar em casa, se puder, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara. Vão se vacinar. Viva o SUS, viva a cultura nacional, viva o cinema. E acompanhem elas nas redes sociais, o link tá aí na descrição. E segunda-feira, essa live vira podcast, você pode escutar no seu rádio, no seu Spotify, lavando prato, o que você quiser. Eu escuto os podcasts lavando prato também, não tenho vergonha disso. Gente, lavando louça, cozinhando e ouvindo podcast. É a melhor coisa. É isso aí. Gente, melhor coisa. Boa noite, que a força esteja com vocês. A gente encerra mais uma live e próxima semana temos live aqui com a Nívia Maria. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Até lá. Boa noite. Até mais.